E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Russo e hoje a gente vai aqui falar sobre manipulação, geopolítica, narrativas, nova maneira de enxergar machine learning, como melhorar suas skills de pensamento crítico e fechou. Eu vou olhar pra cá porque aqui vai ter um material de apoio, mas a câmera tá aqui, então eu não vou estar toda hora aqui olhando pra vocês, fechou? Mas fiquem à vontade para comentarem aqui sobre as opiniões de vocês, lembrando que o que eu vou trazer muito são hipóteses, tá? Não são fatos. Eu não sou professor, mas eu quero trazer a minha opinião aqui pra vocês. Outro ponto importante, já comenta, curte, me segue nas redes sociais que eu vou trazer ali aulas no Google Meet, no Instagram, em formato de live, onde vocês podem estar junto comigo, a gente grava isso e debate sobre esses temas. Então, para a gente começar essa aula aqui, onde a gente vai estar conversando sobre como estruturas de poder funcionam, a primeira coisa que a gente vai abordar é o tal famoso Kant, beleza? E Kant ele traz uma teoria central onde ele diz que a realidade ela possui duas vertentes. A primeira é o número, que é a realidade pura, é a realidade sem nenhuma interação, sem nenhuma interferência humana, fechou? Então basicamente ali é a realidade como ela de fato é. É como se aquilo ali fosse ela pura. E existe o fenômeno, que é como o ser humano enxerga a realidade. O ser humano enxerga a realidade através de uma interpretação nossa. E como que isso é feito? Isso é feito através de um filtro. Pô, Luiz, mas beleza, o que que são esses filtros? Esses filtros nada mais são que a sua língua, a sua cultura, as pessoas que você convive, o que você consome no quesito, sei lá, literário, vídeo, que seja, e aí a gente já começa a entender um pouco do começo dessa aula falando sobre manipulação e narrativa, que se a nossa interpretação sobre a realidade ela vem a partir de um filtro que é feito pelo nosso próprio cérebro, e o nosso cérebro ele não recebe a realidade, ele interpreta, ele organiza os fatos, então o ser humano que tem a capacidade de entender isso, ele consegue manipular outros, porque assim ele teria controle sobre a percepção do outro ser humano sobre a realidade. Tá fazendo sentido? Então, beleza. Aqui é a primeira parte da nossa aula, onde a gente está aqui falando sobre como que a gente enxerga a realidade, o que é o fenômeno, o que é o número, o que são os filtros de percepção. E um exemplo muito legal é quando a gente pensa em tempo e espaço, tá? O ser humano, ele entende que tempo e espaço eles são coisas, vamos dizer assim, necessárias para a interpretação da realidade, né? Eu até coloquei aqui, ó, para Kant, tempo e espaço não são apenas coisas externas que existem fora de nós de forma absoluta. Para o Kant, eles são formas pelas quais a mente humana organiza qualquer experiência. Como assim, Luiz? Não estou entendendo. A gente não consegue pensar em um acontecimento sem pensar em quando ele aconteceu, onde ele aconteceu, em que contexto ele ocorreu. Ou seja, isso mostra que a mente humana ela não apenas recebe o mundo, ela organiza, era o que a gente estava falando, a gente organiza, então a gente depende de certos fatores. E aí, o tempo, né, principalmente, foi um conceito criado pelo ser humano e consegue manipular a gente totalmente. Por quê? Se a gente não soubesse que 7 horas da manhã existe esse tempo, né? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã é o horário que eu tenho que acordar, 9 horas é o horário que eu tenho que dormir, 5 horas é o horário que eu chego do trabalho, não tem organização. Beleza? E a gente começa um pouco com a coisa da manipulação. A principal conclusão filosófica disso aqui que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: se a realidade que a gente acessa ela é sempre filtrada pelos nossos filtros, então pensar melhor, pensar de maneira mais crítica, é aprender a melhorar os próprios filtros. Não tem aquela coisa do você é o resultado, né? Você é a soma ou você é a média das 5 pessoas que você convive. É exatamente isso, certo? Se a gente não quer ver a vida de maneira depressiva, a gente não consome conteúdo depressivo, tá ligado? Porque se tudo que você vê na rede social é caos, é tragédia, é música triste, pessoas te perturbando, você acabou de terminar com sua namorada e você tá ali consumindo aqueles vídeos no TikTok, mano, que parece que te segue, né? Experiência própria. A maneira como você vai ver a realidade vai ser triste, vai ser depressiva, certo? Porque sua mente começa a associar que o que você está consumindo também faz parte da realidade. Quando na verdade o cara do seu lado já está interpretando o mundo de uma maneira totalmente diferente da sua. Aqui a gente vai trazer o machine learning, tá? E para a gente trazer o machine learning, eu vou trazer um modelo para vocês, beleza?
Esse modelo vai ser o seguinte: a gente vai explorar passado, tá? Deixa eu escrever aqui, senão eu me perco. Passado, presente e futuro. E aí, galera, aqui que entra a questão do machine learning que eu tanto falei para vocês ali no começo da nossa aula. Por quê? A gente vai fazer esse modelo para a gente conseguir interpretar o passado de uma maneira mais eficaz, o presente de uma maneira mais coesa e o futuro tentando prever o futuro, tá? Então, tentando prever através de tendências. Como que vai funcionar esse modelo? O passado a gente vai buscar quais são as causas, quais são as decisões, quais são os padrões e incentivos que criaram tal realidade. O presente, quais são as forças que estão atuando agora, quem são os agentes envolvidos, quais são os interesses que estão em jogo. E o futuro, a gente faz o seguinte questionamento: se os padrões atuais continuarem, quais cenários podem surgir? Esse modelo a gente vai usar para entender guerras, empresas, crises econômicas, decisões políticas, comportamento humano e movimentos sociais. Beleza? Então, onde entra o machine learning? Vocês já entenderam por que a gente vai usar isso aqui, mas onde entra o machine learning? A gente poderia utilizar isso aqui, lotar de dados e depois ensinar um modelo de inteligência artificial. E lembrando que machine learning está fora de inteligência artificial, tá? Mas inteligência artificial está dentro de machine learning, beleza? Então a gente pegaria esses dados que a gente podou nesse nosso modelo, a gente ensinaria esse modelo de inteligência artificial a fazer essas tendências e pela lógica ele conseguiria prever o futuro e analisar de maneira bem coesa esses dados do passado e do presente, beleza? Através de tendências. Isso não significa que a gente estaria certo sempre, tá? A gente poderia estar errado, mas quanto mais vezes a gente acertar, melhor o nosso modelo. E é assim que funciona em qualquer outro modelo, beleza? Não é também só porque a gente está falando de passado, presente e futuro. Por que a gente está olhando para todo esse cenário? Por que a gente está criando todo esse formato de pensamento? Tá? Entendendo como que o nosso cérebro interpreta a realidade, por que a gente vai usar esse modelo. Esse modelo, no caso, por exemplo, escrevi aqui, né? Quando uma guerra acontece, a pergunta superficial costuma ser quem está certo e quem está errado. A gente também poderia levar isso aqui para um cenário de política no Brasil, né? Em um ano de eleição, quem está certo e quem está errado? É o Bolsonaro, é o Lula, que são, né, os caras mais polêmicos aí que aparecem. A pergunta estratégica, para não gerar uma confusão no Natal de família, ou você não parecer um retardado numa discussão, antes de você falar quem está certo e quem está errado, é você pensar quais são os interesses econômicos, quais são os interesses territoriais, culturais, energéticos, religiosos, históricos e políticos que estão sendo sustentados dentro desse conflito. Tá? Então, a gente pensar de maneira estratégica é a gente sair da narrativa pronta e a gente buscar onde está toda essa arquitetura invisível dos acontecimentos. Entendeu? Então a gente sempre pergunta quais forças históricas chegaram até aqui, quais países ou grupos se beneficiam, quais recursos estão em disputa, quais narrativas estão sendo usadas, quais interesses econômicos estão por trás, quais consequências futuras podem surgir. Gente, parem de ter essas brigas de família, tá ligado? Querendo achar quem está certo e quem está errado e pense de maneira assim, e pense como povo. E pense como quem está sendo afetado por essas decisões políticas. Não brigue com o outro do seu lado, que vai basicamente lutar a mesma luta que você diariamente, tá ligado? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Na verdade, isso é o que eles querem. Isso é o que eles querem, tá? Então, faça essas perguntas estratégicas. Eu imagino que se a gente começa a fazer isso em massa, a gente começa a obter mais dos resultados que a gente de fato quer pra gente como pessoa, pra nós como família, pra gente como amigos, entende? E por aí vai. Beleza. O problema, então, dessa análise superficial, dessas brigas de Natal que eu estava mencionando, é que a gente chega, né, em um ambiente que é formado de polarização, narrativas superficiais, decisões emocionais, baixa compreensão histórica, manipulação da opinião pública, incapacidade de prever cenários, e eu poderia citar várias outras coisas aqui que levam a gente até uma guerra civil possível no futuro. E a gente passaria mais uma hora aqui discutindo sobre, mas eu vou fazer 20 minutos de vídeo, então eu preciso seguir. Mas basicamente, quando a gente fica na análise superficial, a gente tem um ambiente que é extremamente controlado por pessoas de poder. A narrativa ela constrói a percepção da realidade.
Logo, pessoas de poder controlam a massa trabalha para pessoas de poder, e você, bobinho aí que está discutindo no teu jantar de família, no seu Natal, discutindo com pessoas que você ama, é, tá sendo ali o bobo da corte, né, para pessoas de poder que gostam muito de pessoas que não pensam de maneira estratégica. Beleza. O dinheiro como construção coletiva, né? O dinheiro, ele é um dos exemplos mais fortes de que a realidade social não é apenas natural, mas construída coletivamente. Gente, agora a gente vai entrar num tópico onde eu vou falar para vocês sobre por que dinheiro não é escasso, porque é possível imprimir dinheiro e como o dinheiro é uma tecnologia social e da onde surgiu esse conceito. Fechou? Então, o dinheiro eu coloco aqui, né? Uma nota de R$ 100 não vale R$ 100 por causa do papel. O papel ele não vale quase nada fisicamente de fato, concordam? Ele vale R$ 100 porque existe uma rede de confiança sustentada por esse valor R$ 100, que é o Estado, o Banco Central, bancos comerciais, leis, contratos, impostos, empresas, salários e pessoas aceitando aquele símbolo como pagamento. Ou seja, R$ 100 vale R$ 100 como papel porque a gente aceita e porque tem várias instituições por trás disso. Portanto, dinheiro não é apenas uma coisa qualquer, né? Dinheiro é uma tecnologia social, como eu trouxe para vocês lá no começo. E aí, gente, a gente vai entrar aqui no porquê, tá? A gente vai entrar em duas percepções primeiro. A gente vai pensar em como é a lógica comum de emprestar dinheiro e gerar dinheiro através dos bancos e qual é a realidade, tá? Então a visão comum sobre os bancos seria a seguinte, né? Uma pessoa deposita 5 milhões no banco, o banco empresta parte desse dinheiro para outra pessoa, se paga 1% ao ano para o depositante e cobra 10% ao ano de quem tomou o empréstimo e lucra a diferença. Retomando, eu tenho 5 milhões agora no meu banco porque alguém depositou. Eu vou pagar 1% ao ano. Vou pegar os dois bonequinhos. Vou pegar 1%, vou pagar 1% ao ano para esse cara que depositou 5 milhões. E esse cara aqui, ele pediu para mim esse dinheiro para, sei lá, construir um restaurante. E eu pedi para ele 10%. Show? Ficou mais claro? Consequentemente, eu vou lucrar na diferença, né? 10 menos 1. Eu vou pegar 9% de lucro. Essa explicação ela não está totalmente errada, mas ela é incompleta, porque no sistema bancário moderno, os bancos não são apenas os intermediários entre quem poupa e quem toma dinheiro. Ou seja, o cara que deu o dinheiro está poupando 1% e o cara que tomou aquilo como empréstimo para investir nos seus negócios. Eles também participam da criação de dinheiro bancário por meio do crédito, beleza? Agora, como o crédito cria dinheiro? Quando um banco ele dá o crédito, ele cria um novo depósito. Por exemplo, alguém foi lá e depositou 5 milhões no banco, o banco vai conceder 4,5 milhões de crédito para um empresário abrir um restaurante. Por que 4,5 milhões e não 5 milhões? Porque existe um conceito em economia que se chama reservas... mano, esqueci agora o nome, mas eu vou lembrar aqui, tá? Depois eu vou colocar no vídeo. Mas é reservas bancárias, alguma coisa assim. Que o banco ele não pode zerar, tá ligado? Então ele ainda tem que ter um dinheiro. Então por isso foi 4,5 e não 5 milhões. Mas o banco ele continua devendo 5 milhões ao depositante original. Ou seja, vamos lá de novo na historinha. Esse cara me depositou 5 milhões, eu peguei o dinheiro desse cara e dei pra esse cara aqui. Fechou? Só que eu ainda tô devendo dinheiro pra esse cara aqui. Beleza? Então, como eu estava dizendo aqui, né? O banco continua devendo 5 milhões ao depositante original, ao mesmo tempo passa a ter um ativo de 4,5 milhões, que é o empréstimo a receber no futuro. O empresário que recebeu o crédito agora possui 4,5 milhões disponíveis para contratar a pessoa, economia real, né? Ele vai investir no negócio dele. Então ele vai reformar, ele vai comprar equipamentos, ele vai movimentar a economia. Ou seja, o banco não apenas transferiu o dinheiro de um lugar para o outro, mas ele expandiu o sistema por meio de crédito. Então por isso que a frase do dia aqui é: empréstimos criam depósitos, mas existe um ponto essencial. Quando o banco cria um novo depósito, ele também cria uma dívida. Dinheiro moderno nasce de crédito, promessa e confiança. Resumo, galera: bancos conseguem imprimir dinheiro, tá? Dinheiro não é escasso, dinheiro é infinito. E você não consegue imprimir porque você não tem poder suficiente. Ponto final, tá ligado? Não é porque você não é inteligente, não é porque você não sabe dessa realidade, mas é porque você não nasceu na família que possui o privilégio de poder imprimir dinheiro, ou você simplesmente não está numa posição hierárquica dentro do sistema que te dê esse privilégio de imprimir dinheiro.
Fechou? E o dinheiro, ele acaba se tornando uma ferramenta de poder, né? Então, a pessoa que tem acesso a esse crédito, ela consegue comprar ativos, construir empresa, financiar essa infraestrutura, adquirir imóveis, investir em tecnologia, capturar o crescimento futuro. E quem não tem acesso fica preso ao presente, fica preso ao trabalho, trabalha igual um escravo, chega ao burnout, depressão, acha simplesmente que quanto mais ela trabalha duro, mais ela ascende na sociedade, quando na verdade não é essa a lógica, né? A lógica é, quanto mais escasso o dinheiro se torna através de narrativa para a massa, mais eu, como pessoa de poder, faço as pessoas trabalharem duro para mim, mais eu enriqueço, mais elas adoecem, mas não tem problema porque novas pessoas nascem todo dia e é simplesmente eu substituir, né? Então, quem não tem acesso ao crédito fica preso ao presente. Por isso, a pergunta mais importante não é apenas quanto dinheiro existe. A pergunta estratégica é quem pode criar dinheiro, quem tem acesso ao crédito, quem paga juros, quem recebe juros, quem compra os ativos, quem perde quando o ciclo quebra, quem controla a confiança. E aí, gente, um ponto importante é existe a ideia da corrida bancária e crise de confiança, né? Uma corrida bancária acontece quando muitas pessoas tentam sacar seu dinheiro ao mesmo tempo. O banco pode ter ativos no balanço, mas não necessariamente possui todo o dinheiro disponível em caixa imediatamente. Isso acontece porque o dinheiro está distribuído em empréstimos, contratos, ativos, promessas de pagamento futuro. Quando todos confiam, o sistema expande. Quando todos desconfiam, o sistema entra em crise. Ou seja, o problema é, a gente pode sair dando dinheiro para a galera. Porque em algum momento o cara chegou aqui em mim, me deu 5 milhões e eu saí prometendo para várias pessoas 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 3 milhões e tudo. O problema é que se só esse cara chegar aqui em mim e me pedir 5 milhões amanhã e eu não tiver, eu tenho um problema, certo? E aí, se esse cara começa a ter um problema, os amigos dele começam a não gostar de mim, aí você começa a ter uma crise de confiança e o sistema quebra, tá? Qual que é a origem histórica do crédito? Como que as pessoas começaram a acreditar nisso? De onde vem, né, todo esse conceito, beleza? Antes dos bancos modernos, as pessoas elas guardavam ouro com comerciantes, ourives ou instituições que ofereciam segurança. Em troca, elas recebiam recibos, beleza? Então, os bancos eles começam a surgir porque os comerciantes veem que é uma necessidade para o crescimento dos seus negócios. No sentido, eu preciso de mais dinheiro para crescer as minhas coisas e eu também quero uma maneira mais fácil de poder expandir de maneira global. É ruim, né, quando você vai de um estado para o outro com ouro, porque é mais fácil de te roubar. Agora, quando você tem um recibo, é muito mais fácil, né? E aí você cria organização. É mais simples de carregar, é mais difícil de roubar e por aí vai. Então, as pessoas elas começam em troca do seu ouro, que era prometido ser recebido na hora, caso ela pedisse, ela recebia esse recibo. E com o tempo, esses recibos eles começam a circular como meio de pagamento, porque era mais fácil negociar com papel do que transformar o ouro físico. Depois, os emissores perceberam que nem todos voltavam ao mesmo tempo para retirar o ouro. Fato, né? Às vezes você deposita e você usa tudo, às vezes você deposita o dinheiro e você vai viajar. Então, eles começam a emitir mais recibos do que o ouro que possuíam guardado. E essa foi a virada histórica que eles pegaram, né? A confiança passa a ser transformada em crédito e isso é usado até hoje. Então, já que nem todo mundo saca o dinheiro no mesmo momento, porque acredita na promessa futura que vai ter esse retorno, né, de 1%, por exemplo, as pessoas elas não ficam lá cobrando, eu quero meu ouro de volta, eu quero meu ouro de volta. E aí elas começam a fazer essas promessas para várias pessoas, isso começa a expandir a economia. Só que essa expansão ela também traz esses riscos, que são bolhas, crises, endividamento, concentração de poder, fragilidade sistêmica. Eu acho que a maior discussão da nossa aula hoje é a questão da concentração de poder em si, né? Porque a gente sabe que esses banqueiros daquela época são as mesmas pessoas que controlam a gente até hoje, né? Até porque eles detêm essa capacidade de imprimir dinheiro. Pobreza, fome e escassez organizada. Gente, existe pobreza, existe fome, existe falta de dinheiro. Dinheiro é infinito. Se você respondeu que dinheiro é escasso, você não entendeu essa aula. Se você acha que falta comida para o mundo, também está errado. Comida é finita, mas comida é abundante. Não deveria existir pessoas passando fome. E também não deveria existir pessoas pobres. Ponto. Agora, faria sentido não existir pessoas pobres? Lógico que não. Tem que ter pessoas pobres no mundo. Porque se não haverem pessoas pobres no mundo, não existe um porquê da gente trabalhar como sistema. Concordam?
se todo mundo é rico, se todo mundo tem dinheiro, se ninguém tá passando fome, se todo mundo tá vivendo oba-oba, ninguém vai acordar 4 horas da manhã, pegar 2 ônibus e por aí vai. A gente sabe de toda essa história para trabalhar igual um condenado até de noite e não ganhar porra nenhuma. E é graças a esse grupo de pessoas que tá nessa categoria passando fome, não tem casa, trabalha todo dia igual um condenado, tem burnout, enfim, por aí vai, que você consegue manter um sistema onde as pessoas elas trabalham por sobrevivência, né? Desde pequeno você é ensinado a quê? Trabalhar, 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 trabalhar. Eu faço escola por quê? Porque eu vou entrar na faculdade eu vou entrar em um lugar, eu vou começar a produzir, por aí vai, e você caiu nessa narrativa, né? Então, mano, é todo um sistema para fazer você trabalhar infinitamente, certo? Então, é... qual que é a relação entre Kant e dinheiro? O Kant ele mostra que a realidade percebida não é realidade pura, mas é uma realidade filtrada. O dinheiro mostra que em algumas das instituições mais importantes da sociedade não são naturais, mas construídas coletivamente. Legal, sim. O pensamento estratégico conecta essas duas ideias. A maioria das pessoas vê apenas o fenômeno, que lembra? O fenômeno é a realidade interpretada por nós, e não o mundo como ele é. E aí o que acontece? Você vê o preço, mas você não entende a formação do preço. Você vê o dinheiro, mas não entende o crédito. Você vê a guerra, mas não entende os interesses. Você vê a pobreza, mas não entende a arquitetura da escassez. Você vê a crise, mas não entende o ciclo. E você vê o mundo acontecendo, mas não entende quem desenha as regras do jogo. Então, gente, pensar melhor é sair do fenômeno e investigar a estrutura que produz o fenômeno. Tá fazendo sentido? De maneira informal, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: pensar melhor, pensar de maneira mais crítica, é a gente sair da realidade que é interpretada através de nós, pelos filtros que foram colocados na nossa cabeça, ou que a gente mesmo colocou dentro da nossa vida, e começar a investigar quem está por trás desses filtros que colocaram dentro da nossa cabeça. Então, por exemplo, quem construiu um TikTok e qual foi a engenharia social por trás? Quem construiu o Instagram e qual é a engenharia social por trás? Por que as pessoas querem que a gente fique scrollando o dia inteiro ali dentro das redes sociais? Tem que haver um porquê. Vocês já fizeram esse questionamento? Beleza. Perguntas estratégicas para interpretar a realidade. Para analisar qualquer fenômeno com profundidade, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: quem ganha com isso, quem perde com isso, quem controla o símbolo, quem controla o acesso, quem controla a narrativa, quais forças históricas estão por trás, quais incentivos econômicos sustentam esse fenômeno, quais padrões do passado estão se repetindo no presente, quais interesses estão sendo protegidos, quais cenários isso pode criar no futuro. Gente, essas perguntas elas ajudam a gente a sair da opinião superficial, cria uma visão mais estratégica da realidade e aí você começa a acordar. E aí, gente, a gente pode usar essa força tanto pro bem quanto pro mal, e aí eu deixo a vocês, né, essa tomada de decisão. Síntese final. Pensar não é apenas ter opinião. Pensar é construir modelo. Quem constrói modelos melhores interpreta melhor o mundo. Toma decisões melhores e deixa de ser apenas uma peça dentro do sistema. Passa a enxergar o tabuleiro. E a grande virada dessa aula que eu trouxe hoje é a seguinte: a realidade que aparece na superfície quase nunca revela sozinha a estrutura que a produz. Por isso, o pensamento estratégico exige profundidade, repertório, capacidade de conectar filosofia, economia, história, política e comportamento humano. E quem entende os filtros, os símbolos e os sistemas deixa de apenas reagir ao mundo e começa a interpretar o jogo. Aí beleza, gente, agora a gente vai entrar. Eu vou depois deixar aqui pra vocês, tá? Esse documento eu acho que é bem legal. Mas a gente vai entrar no porquê que é válido você como empresário saber sobre tudo isso aqui que eu te passei. Cara, você começa a entender isso e você cria a habilidade de modelar estratégias que líderes do passado utilizaram para como controlar massa, como vender o seu nome, como criar narrativas que nunca recebiam questionamentos. Começa também a entender onde deu errado, né? O que levou a uma guerra, a uma revolução francesa. E aí você começa a modelar esses padrões históricos, essas situações de mundo para a sua realidade atual. E é dessa maneira que pessoas poderosas pensam. O ser humano, ele evolui ao passar do tempo, entre muitas aspas. Os nossos comportamentos, eles se repetem por anos e anos e anos. E a única coisa que muda é a narrativa, é a maneira como a gente embala, é o nome que a gente dá às coisas. Tá? Então,
Dois exercícios de reflexão para vocês é o seguinte: pensar em um conflito atual e quais são os interesses econômicos, históricos e políticos que podem estar por trás dele. Escolhe uma empresa que cresceu muito nos últimos anos e identifica quais padrões do passado explicam esse crescimento. Analise o dinheiro na sua vida. Tipo, você enxerga apenas como saldo e consumo ou como acesso, crédito, poder e confiança. Pense em uma crise econômica e quais agentes ganharam e quais agentes perderam com ela. E escolha uma narrativa forte nas redes sociais e entenda quem se beneficia quando essa narrativa se espalha. Beleza? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu quis trazer vários assuntos para vocês. Me digam se vocês gostam desse tipo de temática, desse assunto que a gente traz aqui. Lembrando que muitas dessas coisas que eu trago, eu sei que elas podem ter vários gaps ali no meio e por favor me corrijam, tá? Sou 100% aberto a isso. Mas acho que se a gente manter esse fluxo de aula, dessas conversas, a gente pode aprender bastante aqui em conjunto. Novamente, deixe seu like, comenta, se inscreve e me segue nas redes sociais. Abraço, pessoal, e até a próxima.